E aí, como é que você tá? Tudo bem? Hoje eu tô aqui na minha sala de atendimento e, entre um cliente e outro, vim aproveitar essa luz maravilhosa para poder gravar um vídeo. Acho até que tá claro demais, né? Enfim, tem um bate-cum aqui do vizinho. Espero que o áudio não esteja captando. Então, vamos falar sobre metafísica? Eu acho que eu tenho poucos vídeos sobre metafísica. O meu vídeo que eu mais tenho comentários e curtidas é o vídeo de metafísica sobre nuca, cabeça e ombros, né? Porque as pessoas têm dores nessa região. Inclusive, eu vou fazer um vídeo resposta desse meu vídeo de nuca, cabeça e ombros, dando dica para vocês de como tratá-las, porque a maioria das pessoas, muitas pessoas nos comentários pedem um feedback, né? Como cuidar, embora o próprio vídeo já seja o próprio feedback. Mas ok. Bom, meu nome é Monique Ornelas. Eu sou facilitadora de EFT, espero que você tenha visto os vídeos anteriores de EFT, essa técnica maravilhosa. Sou terapeuta corporal, trabalho com diversas terapias, atendendo aqui no Rio de Janeiro, para quem sente dor, para quem busca o equilíbrio, o autoconhecimento, entendendo que o corpo é uma ferramenta de autoconhecimento, inclusive. E sou aromaterapeuta. Tenho uma lojinha virtual com sprays que eu faço. Ai, tá longe. Sprays, escaldapés, enfim, usando a aromaterapia para a gente se autocuidar, trabalhar questões, se autorresponsabilizando sobre como a gente está se sentindo e buscando mudar aquela bad vibe que às vezes simplesmente encaixa e a gente tem força e poder para poder mudar isso daí, beleza? Bom, hoje eu vou falar sobre. É um tema muito extenso e eu vou tentar resumir o máximo que eu puder, que é metafísica, sistema digestório visto pela metafísica. Antes disso, eu tenho duas observações para poder te fazer. A primeira observação é que tudo que eu falar nesse vídeo, de forma alguma, te isenta de você ir ao médico, fazer tratamentos e tomar os seus devidos remédios, ok? O objetivo desse vídeo de metafísica é você compreender, que agora é o ponto número 2, que dentro da minha visão terapêutica, que eu trabalho há 21 anos, eu entendo o corpo físico como uma ferramenta de autoconhecimento que traz para mim questões que estão no meu inconsciente que eu não me sinto capaz de lidar no dia a dia. Questões que eu joguei para debaixo do tapete, padrões de comportamento, pensamento e emoções que eu venho repetidamente aplicando no meu dia a dia e que não estão alinhados com quem eu sou, mesmo que eu não tenha a devida noção e a sapiência, ou melhor, a ciência de quem eu sou. Quando eu digo quem eu sou, eu não tô falando daquela pessoa que você é no dia a dia. É a sua persona, aquela coisa um pouco mais profunda, tá? Então, o objetivo desse vídeo é mostrar para você algumas questões físicas, algumas questões mentais e emocionais que estão por trás das questões físicas. Então você pode estar tratando lá com seu médico, tomando seu remédio, porém também refletindo sobre aquela área da sua vida, aonde você vai buscar um insight. Normalmente, quando a gente consegue, além dos tratamentos que se fazem convencionais, com outros tratamentos que você pode fazer também alternativos, e você consegue compreender aquela situação e mudar a si mesmo, normalmente aquela doença, dor e tal, não sei o que, ela simplesmente ela se equilibra, ok? Porque ela já trouxe para você o autoconhecimento, ou a sabedoria, ou a escolha que você tinha que fazer. Logo, você não precisa estar vivendo aquela dor, porque você aprendeu, ok? Bom, espero que você tenha compreendido essas duas dinâmicas, tá? Que uma coisa não
inibe a outra e que eu tenho um olhar sobre o corpo. Se esse olhar sobre o corpo físico não condiz com a forma que você vê a realidade, tá tudo bem, cada um com seu cada qual. Beleza. Então vamos continuar. Sistema digestório, ele tem várias camadas. Eu gosto de analisar o sistema digestório começando fora da boca, porque sistema digestório, para mim, dentro do meu trabalho, tem a ver com a minha capacidade de digerir a vida, tá? De digerir a vida, de digerir as minhas relações, de digerir os meus posicionamentos, de digerir as minhas escolhas, principalmente as minhas escolhas. Sistema digestório e escolha estão assim, ó, intrinsecamente ligados, tá? E a primeira escolha, ela começa fora do meu corpo, começa antes da minha mastigação, que é o que eu vou comer, o que eu escolho que vá me alimentar. Então entenda, vamos para um pensamento. Quando eu escolho uma comida, eu estou escolhendo algo que vai fazer parte dessa matéria aqui, que é a matéria que me permite caminhar no dia a dia, que me permite verbalizar, interagir, ter vitalidade, atuar e evoluir, ok? Eu entendo dentro do meu prisma que eu, Monique, estou aqui para evoluir, partir de um nível X de percepção e ir numa escadinha de uma forma normalmente lenta. Às vezes a gente dá uns saltos, mas é difícil. Ir numa forma lenta, compreendendo situações, desmontando paradigmas, mudando padrões internos, às vezes padrões que eu trago. E esses padrões que eu trago, eles podem se refletir como doenças que eu já trago, enfim, tá? Dentro do meu sistema de crenças, do sistema de crenças da Monique, está encarnação. Mas uma encarnação que não está associada à religião. Eu não tenho nenhum tipo de religião. Uma encarnação como uma forma de evolução. Então, eu, Monique, entendo que às vezes eu trago padrões para continuar trabalhando num processo que não acaba nunca, num processo de evolução que não acaba nunca. Então, o meu corpo vai trazer algumas impressões que serão reunidas com novas impressões que eu vou adquirindo nessa vida agora. Muito bem. Então, essa primeira fase é quando eu olho uma comida e eu escolho uma comida por um significado que normalmente é inconsciente. O que é que aquela comida está alimentando? É o meu corpo? É a minha mente? É uma comida conforto que está alimentando as minhas emoções? Eu estou me sentindo frustrado, então eu preciso de uma recompensa imediata? Então aquela comida que me lembra o cheiro, o sabor, é uma época que eu era feliz? Que escolha é essa que eu estou fazendo, né? Ah, será que eu me vejo nesse corpo de uma forma muito ruim e eu escolho uma comida que eu também não gosto, mas para ter um corpo que eu acredito que eu quero ter, tá? Preste atenção, eu estou te dando exemplo de escolhas. Só que cada escolha que a gente faz, ela está embasada num sistema de pensamentos e de crenças internas sobre você mesmo. Então, o que é que você quer alimentar? Como é que você quer alimentar isso daí? Como que você interage entre o seu corpo e aquela comida que você quer comer, sabe? Eu não estou querendo dizer que todos nós somos mestres, ou que eu mesma seja mestre sobre isso. O que eu, ao longo dos anos, adquiri é uma sintonia fina com o meu corpo, que eu sinto quando ele precisa de determinadas coisas. Eu sei quando eu começo a fazer escolhas que não são boas para mim, porque eu sinto que aquela comida, eu às vezes só de olhar para a comida eu falo assim, eu sei que essa comida vai me fazer mal e eu tô querendo escolher isso por quê? Porque eu tô querendo me punir? E aí eu já dou uma refletida. Ah, então esse nível de consciência que a gente pode adquirir, sabe? De na hora de você fazer aquela escolha, você entender por que você está escolhendo aquela comida e o fato de você entender te oportuniza você mudar a sua escolha, tipo eu.
comecei a ver, fui lá, comi um negócio, e aí tô repetindo aquele negócio que eu comi, sabendo que a repetição, o meu corpo já está dizendo para mim que eu não vou lidar bem com aquela repetição, mas eu como. Então, o que que é aquilo dali para mim? Para mim, normalmente, dentro do meu sistema de coisas que eu já fiz, normalmente é autopunição. Eu tô querendo fazer algum mal a mim mesma, de acordo com algo que a minha consciência está dizendo que não tá legal, tá? Da mesma forma, nós vamos escolher coisas boas e legais, se eu estou me sentindo bem, se eu estou vitalizado, enfim. Primeira fase é a escolha externa. Eu preciso observar como eu me sinto e como eu olho para aquela comida, porque existe um estado de coisas que aquela comida vai me fazer sentir, tá bom? Segunda parte, que é a nossa mastigação. A mastigação é assim, é como se eu gosto muito de exemplificar a comida como se fosse um problema. Então, tem aquela pessoa lá, ela joga uma bomba pra mim. E aí, eu tô com aquela batata quente na mão, que é a bomba, eu vou escolher se eu vou comer a batata quente ou se eu vou jogar pro outro ou se eu vou deixar cair no chão. O que eu vou fazer com a batata quente? Entende? Eu vou colocar na minha boca, eu vou engolir, eu vou responsabilizar o outro. Então isso é um bom exemplo de uma escolha do que eu vou comer. Então digamos que eu peguei essa batata quente e eu coloquei na minha boca para mastigar. A batata é quente, eu não consigo mastigar e eu vou engolir. E aquela escolha horrorosa que eu fiz de engolir aquela batata que não está numa temperatura adequada para mim, ela sai queimando tudo. E assim a digestão, ela tá falando pra gente de problemas que eu no dia a dia eu engulo, quando na verdade não era isso que eu queria fazer, sabe? Muitas vezes eu tô comendo uma coisa ou tendo um problema que ele é tão intragável que eu não mastigo direito, eu só engulo e não olho para trás, sabe? Então, a escolha de aderir a um projeto, de entrar num grupo, de fazer determinada coisa, de ir e tal, não sei o que, isso está atrelada a um sistema de mastigação. Mastigação é separar uma primeira parte de separar o joio do trigo, sabe? De sentir, essa comida é boa, ela tá gostosa, ela tá podre, ela tá ruim. É um sistema de filtragem aqui da escolha que você fez. Tipo, a gente vai no restaurante, eu olhei uma salada, achei que a salada é maravilhosa para mim, mas quando eu botei na boca, senti que o tomate estava estragado. Então eu dali já cuspo. É igual no dia a dia. Conheci uma pessoa, gente boníssima, adorei essa pessoa. Na primeira interação que eu trago ela pra. Não vou trazer ainda pra minha casa, tá bom? Vou colocar ali, vamos ali num cafezinho tomar um café. Vi que ela já não é uma pessoa muito legal. Então ela dali mesmo volta e eu não trago pra minha vida, eu não trago pra dentro do meu convívio. Eu faço essa escolha de digerir coisas boas, coisas que sejam boas pra mim. Conseguiu entender? Então, aqui na boca, a gente tem o primeiro filtro das coisas. Eu vou sentir o paladar, o gosto é bom, a textura é boa, tá podre, tá ruim. É um paladar associado com cheiro, eu sinto cheiro, enfim. Aqui eu vou mastigar. Eu vou observar o máximo possível o meu problema, a minha vida, as pessoas, as ideias, os pensamentos, para saber se toda essa dinâmica externa é palatável para fazer parte da minha vida. Tá? Quando eu não mastigo nada e eu engulo tudo, eu vou ter o quê? Uma pedra, um bolo enorme de comida que vai pedir demais do meu estômago, porque ele vai ter que secretar muito mais coisas para poder digerir aquilo. Quando eu faço o trabalho de pesquisa bonitinho sobre absolutamente tudo, tá? Fica muito mais fácil de se resolver. É que nem na vida. Eu fui lá, não conheci a pessoa, por exemplo, conheci aí um carinha, não consultei lá os antecedentes, digamos que a gente faça isso, né? Mas digamos, não fui para 1, 2, 3, encontrou-se ali para dentro de casa quando viram uma pessoa péssima. E aí, como é muito mais difícil lidar com o problema que eu já trouxe para dentro de casa do que lidar com ele lá naquele período onde eu tô sentindo as situações, tá?
E é nesse trâmite entre a escolha aqui, esse filtro que eu não consegui fazer direito, e essa coisa que eu engoli sem mastigar, que a gente tem muitas vezes a pessoa que fica enjoada, que tem refluxo, porque ela engoliu uma coisa que ela não queria, tá? E quando eu falo engolir, ela pode ter engolido uma ideia, ela pode ter engolido um pensamento, uma dinâmica, uma energia que alguém jogou para ela pode ter engolido um projeto que ela não queria fazer parte, um relacionamento, seja esse qualquer, família, pessoa, amigo, que ela não queria estar inserida e ela tá lá, e aquela escolha interna que ela fez passa a corroê-la, e aí a gente começa a ter azia. Porque já chegando no estômago, que é a porta da egotrip, né? O portal da egotrip é o local onde eu me posiciono. Aqui no meu estômago é o local onde eu coloco um tempero que é quem eu sou. Quem eu sou dentro dessa coisa que eu trouxe na minha vida, aonde eu me encaixo nessa coisa que eu trouxe para minha vida. E é também um segundo filtro de coisas. O sistema digestório, ele ensina muito para a gente sobre apego e desapego. Eu tenho um primeiro filtro, eu tenho um segundo filtro, eu tenho um terceiro filtro, eu tenho um quarto filtro, sobre coisas que eu preciso deixar ir, padrões que não me servem mais, coisas que me intoxicam e que não me vitalizam. Então, eu tenho que estar sempre fazendo esse filtro. Se eu não mastiguei direito, eu vou dar um baita trabalho para o estômago e para os intestinos, porque eles vão ficar com muita coisa que não deveria nem ter entrado, ok? Mas se eu mastiguei, eu vou ter que aprender a lidar com aquela escolha que eu fiz, e aí o estômago, ele entra no espaço que significa mais ou menos assim: quem eu sou no meio dessa bagunça? Qual é o meu posicionamento? Qual é a minha função? Será que eu me sinto apto a organizar essa bagunça que eu escolhi me meter? Será que eu ainda posso dizer não e jogar fora? Será que eu posso fazer voltar daqui e nem deixar passar essa coisa ruim, que mesmo sabendo que estava ruim ou não conseguindo ver que estava ruim, eu engoli? Então, ele tem muitos simbolismos assim no estômago. Quando a pessoa tem um sistema de gastrite, de azia, para mim, pessoalmente, eu entendo ou que essa pessoa faz muitas concessões, ela não se coloca. E aí, quando eu não me coloco, quer dizer, eu me excluo das decisões, eu permito que o outro imponha a mim o que ele quer, como ele quer, seja. Lembra que eu estou falando de ideias, projetos, pessoas, sentimentos, pensamentos, pode ser qualquer uma dessas dinâmicas, porque tudo isso é relação, ok? Então, quando eu coloco isso, a parte da minha autoconsciência, eu vou fazer um vídeo de autoconsciência, tá? Ela me auto-julga como uma pessoa que não está fazendo o que eu deveria fazer por mim mesma. Eu não estou me posicionando. E aí eu começo a me auto-corroer, sabe? Eu começo a liberar para mim mesma um monte de enzimas que elas vão além da digestão e começam a fazer mal a mim mesma, mostrando que eu tô indo muito além daquilo que eu deveria. Eu não tô me posicionando, eu não tô decidindo. Eu tô aguentando demais. Ou porque, aí a gente vai ter aí várias dinâmicas, ou porque eu não acredito que posso, ou porque eu não acredito que sei, eu não acredito que tenho forças para. A maioria das pessoas que têm essas dinâmicas, elas se autodespotencializam, sabe? Esse sistema fica autodestrutivo. Às vezes elas fazem muito bem em determinada área da vida, tipo a pessoa super bem decidida no trabalho, fala, demanda, nananana. Quando chega em casa, não consegue se posicionar. E às vezes a situação de casa, ela suplanta o estresse da situação de casa, um exemplo, tá? Ela suplanta o posicionamento que ela tem no trabalho, ok? Então, essa questão do estômago aqui, ela fala muito de capacidade, potência, posicionamento.
Egotrip para fora e para dentro. Quando eu falo egotrip para fora e para dentro ou eu me acho demais, e aí eu sou completamente sem noção, ou eu me acho de menos. Tem um lance que as pessoas acham muito legal, você se sentir de menos, né? Ser humilde, conceder, dizer sim, quando na verdade o que a gente tem que aprender é que tudo tem que ser 50-50, né? Um pouco eu, um pouco você. Respeito o meu limite que eu respeito o seu limite, não é? E aí, se a gente vai conseguindo colocar essa dinâmica em foco, o nosso estômago, ele começa a digerir adequadamente. A digestão do estômago, ela tem vários fatores emocionais associados, tipo, quando eu tenho que digerir gordura, eu preciso de um elemento mais pesado, que é o fígado, que normalmente é aquele órgão que está associado à raiva. A raiva, para muita gente, é uma coisa ruim, porém, a raiva, ela é o nosso motor condutor de avançar para o projeto, avançar para a vida, fazer várias coisas. Então, se eu tenho uma energia vultosa para poder ir lá e me posicionar nas coisas, ir lá digerir aquele problema, resolver aquela questão cabeluda, que normalmente a digestão da gordura ela tá falando de uma coisa que é mais pegajosa na nossa vida, sabe? Daqueles problemas que estão mais associados a padrões repetitivos. E aí eu tenho a energia do fígado, com o meu posicionamento, com o lugar que eu sei que eu tô, com a força que eu sei que tenho, tá? Às vezes o estômago também tá falando de delegar. Eu sei até onde eu posso ir, eu entendo as minhas capacidades e aí eu vou fazer o quê? Eu vou delegar, eu vou dar para o outro, eu vou olhar aquilo que o outro tem. Poxa, esse cara tem essa sacada muito legal, ele faz muito maneiro essa situação e por que eu tô fazendo isso? Tô me sobrecarregando. Vamos lá, fulano. Ah, esse tem outro, Beltrano. E aí você vai delegando e você vai tendo várias mentes criativas com vários potenciais maneiros associado ao potencial que você sabe que tem e que você pode dar o melhor agora que você tá mais tranquilo. Então o estômago também fala disso. Entendeu? São muitas dinâmicas associadas, sabe? Sistema digestório é bem complexo, mas o que eu tô querendo colocar aqui é para você entender que tem essa dinâmica do como que eu tô digerindo a situação que eu ando lidando, as coisas que eu trago para dentro de mim, as coisas que, sabe, eu consigo tirar, jogar fora, tá? Aqui no estômago a gente vai ter uma segunda parte de coisas aonde vão fazer parte do meu corpo para me dar vitalidade. E aí eu pego uma boa parte desse bolo de coisas que eu trouxe da vida, jogo para o intestino delgado para começar uma quarta filtragem de joio do trigo de coisas que eu quero ou que eu não quero na minha vida. Eu vou pegar essas coisas todas, eu vou ver todas essas minhas experiências passadas, vou fazer um comparativo de coisas, tipo, eu já vivi isso, tá? Intestinos normalmente estão associados às nossas memórias de passado, coisas que eu fiz, ideias que eu tinha, crenças que me dão base para caminhar na vida. Crenças que me dão base para criar, para viver, para produzir, que trazem vitalidade. Tanto é que o intestino é o nosso segundo cérebro, das coisas de ser. Então, o intestino é o nosso segundo cérebro, muito importante que a gente consiga fazer um processo seletivo interessante, tá? Além dele ser um segundo cérebro, que é importante porque ele produz algumas enzimas, aquele ligamentozinho do sistema nervoso que eu esqueci o nome agora. Esqueci, gente, completamente. Mas, enfim, eu faço um adendo depois. O intestino grosso é aquele cara onde a gente vai pegar o teu arcabouço de passado e você vai comparar com aquelas coisas novas que você está recebendo e você vai pensar assim, isso combina comigo? Isso é para mim? Rola disso ficar na minha vida ou não?
rola de fazer parte da base da minha vida, de caminhar, de me dar base ou não. E o que acontece é que muitas vezes a própria pessoa está segurando tanta coisa ali naquele intestino, não consegue digerir o passado, tem várias memórias ruins, e aí ela tem o quê? Um intestino que não consegue decidir se aquela coisa que está ali é boa ou ruim. E aí a gente vai ter um intestino preso. Porque eu não sei se aquilo me serve ou não. Na dúvida eu fico com isso, né? Como tem aqueles que também não querem se autorresponsabilizar por nada, deixa aí. E aí solta tudo, sabe? Então, normalmente, quando a gente tem... Se você é regularzinho, você consegue fazer esse equilíbrio de uma forma muito legal. Quando você tem um intestino preso, fica lá ciente que tem alguma questão aí no seu dia a dia que tá pegando. E o intestino está te ajudando a mostrar que existe algo no qual você está meio apegado, aquela situação, aquela pessoa, aquele projeto, aquela ideia. O que é que está rolando aí que está te deixando tenso e você não está sabendo como deliberar, tá? Como deliberar aquela situação, aquele problema, aquela pessoa, como lidar com aquilo. Você tem medo de deixar ir, e aí faltar e não ter mais, e aí você se torna um acumulador intestinal, certo? Então, a gente tem esse sistema que começa entrando pela boca e saindo lá por baixo. Entra e sai, entra e sai. Então, o sistema digestório, ele fala pra gente de um fluxo de comida que entra e de comida que sai. Esse fluxo, ele precisa, né, de um volume importante, ele precisa de água. Água fala pra gente de maleabilidade, de não ser rígido com ideias e coisas, porque se você é rígido, você não consegue fazer novas escolhas, você continua sempre preso a questões passadas. O ideal é que a gente possa estar sempre evoluindo, adquirindo novas ideias, novas percepções, quebrando novos paradigmas, sempre indo acima na nossa escada de evolução. Então eu preciso beber a minha água para fluidificar o meu bolo, para poder facilitar e flexibilizar as minhas escolhas e deixar sair aquilo que não me serve, passando por todo esse filtro de escolhas, que vai dizer pra gente que aquela escolha é boa ou ruim de acordo com aquele sistema que não tá muito legal. Olha, é bastante coisa esse sistema digestório, viu? Acho que no outro vídeo que eu fiz da nuca, nos outros de metafísica eu falei. Se você quer entender mais ou menos cada item, cada sistema, tem uns livrinhos do Kaspareto. Eu tô na sala, eu tenho esses livrinhos lá em casa, então não tem como mostrá-los aqui. Chama-se Metafísica da Saúde. São 5 volumes, cada volume traz um sistema do corpo da gente, aí ele fala mais ou menos cada órgão. Obviamente, a gente não leva tudo a pé da letra, porque cada pessoa é uma persona e ela cria e desenvolve a sua realidade de uma forma sempre muito única. Então, aquele problema que se apresenta lá, normalmente não é exatamente aquilo que está para você. Você vai ter que dar uma refletida, dar uma meditada, observar a sua vida, observar aquele setor da vida para que você encontre as suas respostas. Porém, só de buscar as respostas e buscar o seu autoconhecimento para entender o que está rolando é muito bom, tá? Espero que você tenha entendido esse lance da importância da gente digerir a realidade. A gente precisa aprender a digerir tudo, tudo. Escolhas são muito importantes e eu preciso aprender a digerir as minhas escolhas para que eu possa me autorresponsabilizar pelos resultados, porque se eu me autorresponsabilizo, eu tenho a capacidade de mudar. Mas se eu culpo alguém pela minha escolha, eu me isento dessa mudança, ok?
curte o vídeo, se inscreve no canal, entra lá no meu site, eu tenho um blog lá falando de vários sistemas de metafísica, tem alergia, tem várias coisas. Eu, inclusive, estou renovando esse blog, atualizando alguns posts, né? Porque o tempo passa, eu tenho posts escritos desde 2008, muitos anos. Então, eles precisam ser atualizados, né? Porque ao longo do tempo a gente vai mudando as percepções. Então, eu estou repostando várias coisas. Se você gosta, avisa, pede alguma coisa que seja sensível para você e eu vou trazer aqui, tá? Espero que você tenha gostado. Um beijo, um abraço e tchau!